Olá, eu sou Shirley, advogada, e venho aqui para tecer alguns comentários sobre o recém-publicado decreto 10471 de 2020, que se presta a regulamentar o artigo 8º da Lei 13.954 de 2019. Ou seja, esse decreto se presta a regulamentar o direito à percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. A partir da edição e publicação desse decreto, comecei a receber muitos questionamentos tratando sobre o impacto que esse decreto teria na discussão jurídica, na discussão judicial, versando sobre a possibilidade de se acumular ou não o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço. Mas como acabei de dizer, esse decreto se presta tão somente a regulamentar o direito já estabelecido na legislação, pelo que ele não traz nenhuma novidade, ele não inova, ele não cria, ele não limita direito. Ele parafraseia o direito já estabelecido na legislação de regência, com todos os seus reflexos, alcance, requisito e limitação. Apesar do decreto estabelecer sobre a vedação da percepção cumulativa do adicional por tempo de serviço com o adicional de disponibilidade militar, isso não é uma novidade, já que o próprio parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.954 de 2019 já continha essa previsão, já continha essa proibição de acumulação, de modo que esse decreto, ele não traz nenhum argumento adicional, seja para defender a possibilidade de acumulação, seja para defender a impossibilidade, a vedação da acumulação. Na medida em que, repito, ele traz os mesmos elementos contidos na lei de regência. Ele parafraseia o seu texto, ora utilizando uma palavra distinta, ora utilizando a mesma palavra, de modo que o significado, o sentido, o alcance da lei não foi alterado pelo decreto, mesmo porque o decreto não tem essa possibilidade jurídica de ampliar e nem restringir o alcance da legislação. Agora, existe um ponto muito interessante nesse decreto, esse sim, elucidativo, de modo a pacificar a discussão relacionada à percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar pelo pensionista. Esse decreto, em seu artigo 3º, ele deixa expresso ao estabelecer sobre a percepção não cumulativa e sobre a própria percepção única do adicional de compensação por disponibilidade militar pelo militar ativo, da ativa, pelo militar inativo e também pelo pensionista. No meu entendimento, já estava claro na legislação esse direito, na medida em que a Lei 13.954 de 2019 tratou especificamente de estabelecer um rol taxativo daqueles que não fariam jus à percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. Esse rol, contido no artigo 20, trata de modo genérico dos militares anistiados, dos ex-combatentes, dos seus dependentes e respectivos pensionistas, não dispondo especificamente, por exemplo, sobre os pensionistas que se habilitaram a esta condição com amparo no artigo 7º da Lei 3765/60, que é a Lei de Pensão Militar. Então, como a lei já trazia um rol taxativo apto a excluir aqueles que o legislador entendeu que não tinha direito à percepção desse adicional, no meu entendimento, a interpretação acertada da lei já era para extensão desse pagamento a todos os pensionistas, à exceção, repito, dos contidos na relação estabelecida pelo artigo 20. Todavia, ainda havia essa discussão sobre a percepção ou não, depois que o militar falecesse, se a viúva ia continuar recebendo o adicional de disponibilidade ou não. Enfim, esse decreto, esse novo decreto 10471/2020, pelo menos nesse ponto, traz algo útil, na medida em que esclarece, deixa consignado expressamente em seu artigo 3º que o pensionista tem sim direito à percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. Mas fora isso, fora destrinchar, deixar claro esse direito do pensionista, o decreto não traz nada de novo.
ele parafraseia a lei com as mesmas imposições, com as mesmas exigências, com os mesmos limites, com as mesmas possibilidades e mesmo alcance. Pelo que, no meu entendimento, esse decreto ele não reflete de maneira substancial na discussão versando sobre a possibilidade ou não de acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o tempo de serviço. Porque, repito, a proibição já vinha contida na lei. Os militares vêm discutindo judicialmente a derrubada dessa proibição de acumulação, pelo que o argumento jurídico apto a ensejar esse pleito continua sendo o mesmo, com ou sem a publicação do Decreto 10.471/2020. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se você entende que esse vídeo foi útil para você de alguma maneira e pode também ser útil para alguém, peço que curta e que compartilhe para que ele possa levar informação a um maior número de pessoas. Porque, como sempre digo, informação é essencial e para você fazer uso de um direito, primeiro é preciso saber que ele existe e a maneira correta de exigi-lo. Se ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal para ser notificado toda vez que postarmos novos conteúdos. Até o próximo vídeo.